Bom, senhores, nesse primeiro tópico aqui que a gente vai tratar do crime, é o segundo tópico aí do nosso edital, tanto da Polícia Militar do Distrito Federal como do edital da Polícia Militar do Estado de Goiás. É o tópico aí, eu ouso dizer que está entre os três que mais caem nessas provas. E na banca Sebrasp foi um dos tópicos aí mais cobrados nas últimas provas aí de Polícia Militar. Beleza? Nesse tópico aqui a gente vai tratar das teorias que tratam do crime, dos conceitos acerca das teorias do crime e também dos elementos necessários para compor um crime. Basicamente aqui na definição, basicamente aqui nesse tópico de definição analítica do crime, a gente vai tratar das teorias. O ordenamento jurídico, ele trata de duas teorias, a teoria tripartite e a teoria bipartite do crime. Basicamente, a teoria tripartite ela vai exigir que a conduta, o fato praticado pelo agente tenha três fatores. Primeiramente, o primeiro deles aí é o fato típico, ou seja, o que é o fato típico? A descrição do crime na lei. Então, se tem a descrição daquele fato, daquele ato praticado pelo agente na legislação, a exigência do fato típico está atendida. A antijuridicidade é o que vai dizer ali que tem um conflito entre o ato praticado pelo agente e a legislação. Ou seja, por exemplo, aí no crime de roubo, o ato de subtrair coisa alheia móvel sob violência ou grave ameaça atende o fato típico, ou seja, está descrito ali esse ato na lei, e a antijuridicidade é o quê? Há um conflito da ação do agente com a legislação. Então, esses dois fatores aí atendem ao fato típico e à antijuridicidade. A culpabilidade por si só, ela já analisa um conceito mais subjetivo do agente. É como aquele agente ali, ele tinha a percepção do ato que ele estava praticando. Se ele tinha dolo, se ele tinha culpa, tudo isso aí que a gente vai analisar dentro da culpabilidade. Se há, aqui no direito penal militar especificamente, a gente vai analisar também um nexo de causalidade, mas aí eu vou explicar aqui no próximo slide. A teoria bipartite, ela por si só, ela vai tratar somente de dois fatores, que é o fato típico e a antijuridicidade. Ou seja, a culpabilidade é que ela não é analisada. Então, se o agente tinha dolo ou culpa, que ela não entra nessa análise. Já adianto para vocês aí que no direito penal brasileiro, tanto no penal militar como no penal comum, a gente vai analisar por meio da teoria tripartite do crime. Aqui, senhores, no tópico causalismo e finalismo, a gente vai analisar as teorias aí que diferem entre o Código Penal comum e o Código Penal militar. Adianto para vocês aí que saber a diferença entre esses dois tópicos é extremamente importante, e eu ouso dizer que se vocês decorarem aqui somente o que está nesse slide, vocês já conseguem matar 90% aí das questões de concurso público que tratam dessa diferença, principalmente aí nas bancas que organizam o concurso aí de soldado da PMDF. Eles não tendem a aprofundar tanto. Então vocês não precisam ir nos pormenores da teoria causalista, né, o clássica, tampouco aí na teoria finalista. Vocês aprendendo ali a diferença, como que cada tópico ali é tratado dentro dessas duas teorias, você já voa aí nas questões todas, beleza? A principal diferença aqui, senhores, vocês vão encontrar onde que está analisado o dolo e a culpa, que no caso do Código Penal Militar, a gente vai analisar dentro da culpabilidade, então naquela árvore do crime ali que a gente viu da teoria tripartite, que tem o fato típico, antijurídico, né? Que a gente pode chamar também de ilicitude e culpabilidade. No Código Penal Militar, aqui na culpabilidade, é que a gente vai analisar se o agente praticou o crime com dolo ou culpa, beleza? Ademais, a análise da conduta, ela vai levar em consideração aí no Código Penal Militar a conduta e o resultado. Ou seja, se houve um nexo, se há uma relação entre a conduta do agente e o resultado que ele obteve, a gente vai analisar ali dentro da conduta do agente, beleza? No Código Penal Comum é diferente um pouco. O dolo e a culpa do agente a gente vai analisar dentro aqui do fato típico. Então o fato típico ele vai se discorrer no Código Penal Comum. Aqui eu não vou adentrar nos pormenores, pois a aula não é de direito penal comum, mas a gente vai analisar aqui que no direito penal comum, no fato típico, a gente vai analisar se o agente praticou a conduta com dolo ou com culpa, ou seja, aqui basicamente a diferença é qual? No Código Penal Comum, o agente ele vai responder pelo fato típico com base ali no dolo ou culpa, se há previsão legal para esse crime ser praticado dessa forma. Então a gente tem ali os crimes culposos, tem os crimes dolosos dentro do direito penal comum, e aí
dentro ali desse fato típico, dessa análise da conduta criminosa do agente dentro da legislação específica, que a gente vai ver se o crime é punido com dolo ou culpa, a depender da ação do agente. Então, basicamente aí o agente, mesmo que ele pratique um crime com culpa, com uma conduta culposa, ele não teve dolo, se o crime não for punido na qualidade de crime culposo, ele não será punido também, beleza? Vamos lá, agora aqui nesse tópico estrutura do fato típico. A gente vai discorrer a partir de agora acerca daqueles 3 fatores ali que compõem o crime, né, que compõem a teoria tripartite. Primeiramente aqui analisando o fato típico, ou seja, o fato típico ele discorre em outras 4 subestruturas aí do crime, que é a conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Basicamente, a conduta do agente a gente vai analisar aqui nessa parte se a conduta do agente ela foi comissiva ou omissiva. Isso tudo aqui é importante para que a gente adeque outras teorias como o tempo do crime, o local do crime, tudo isso vai levar em consideração aí a nossa a nossa conduta, né, para definir essas teorias aí, beleza? O nexo causal basicamente é analisar aí se a conduta do agente ela tem nexo com um resultado obtido, a lesão ali ao bem, tudo isso aí vai ser analisado aqui no nexo causal. Basicamente é uma relação. O fato do agente praticar uma conduta X levou ele ao resultado Y, vamos supor que houve ali um abandono de posto dentro do batalhão. Basicamente aí tinham 2 militares ali responsáveis para guardarem um certo local ali do batalhão, e tinham 2 agentes, o agente A e o agente B. O agente A, ele saiu e foi ao banheiro, o agente B permaneceu, beleza? Essa conduta do agente sair dali e ir para o banheiro, ela causou a lesão do abandono de posto? A depender do caso, a análise do caso mais profunda pode levar que sim. O fato do agente por si só ter saído do posto que ele foi demandado para ficar, já configura a conduta ali descrita no abandono de posto, beleza? A tipicidade prevista ali no abandono de posto, certo? O resultado. Basicamente, o resultado ele vai analisar se houve a consumação de todos os elementos legais. Como eu falei no tópico anterior, a tipicidade ela tem ali a descrição do crime, a descrição do fato, a descrição ali que define aquela conduta como criminosa. Então, o resultado ele vai analisar isso. A conduta do agente, o nexo causal, levaram a um resultado previsto em lei. Se o agente ele praticou uma conduta comissiva ou omissiva que teve relação com algum fato ali praticado dentro do batalhão, mas isso não levou a um resultado que é previsto em lei, ou seja, por mais que ele tenha praticado um ato X, isso aí não é previsto em lei. Então, não tem o resultado previsto ali dentro da legislação, beleza? E a tipicidade, aqui a gente vai discorrer em 2 tipos de tipicidade, que é a tipicidade formal e a tipicidade material. O que seria aí a tipicidade formal e a tipicidade material? Basicamente aí, a tipicidade formal ela é chamada como uma conduta real praticada pelo agente e a descrição abstrata do crime na lei. O fato típico aqui, ele se resume a isso. A conduta do agente descrita em um tipo penal. Pronto. Dito isso, a tipicidade formal, ela vai analisar isso. Se o agente praticou essa mesma conduta prevista em lei e há a descrição abstrata desse crime, do crime, dos fatos, dos atos praticados pelo agente na legislação penal. A tipicidade material, ela por si só, ela vai além. Então ela vai analisar se o agente, essa conduta que ele praticou, ela causou um fato causou um dano, né, de fato, uma lesão, um perigo concreto, relevante aí ao bem jurídico tutelado, protegido aí por essa legislação específica. Por exemplo, no crime de motim, tem ali que o agente ele se reunir, né, os militares, né, se reunirem ali contra a ordem de um superior, se posicionando contrário ali a uma ordem emanada pelo seu superior, pela autoridade, enfim. Essa conduta aí, ela foi capaz de causar uma lesão ao bem jurídico tutelado? O bem jurídico aí tutelado pelo crime do motim é a disciplina e a ordem militar. Isso aí foi praticado
essa conduta do agente ali de se reunir para ir contrário à ordem de um superior, ela causou essa lesão à disciplina militar? Se isso causou uma lesão à disciplina militar, está praticado o crime de motim. É isso que a análise da tipicidade material vai levar em consideração. Aqui, nas condutas, vamos discorrer agora sobre a conduta, né? Ali a gente vem ali de uma... A nossa aula, ela vem trazendo o de cima até embaixo. Então, por exemplo, começamos ali analisando a teoria tripartite, o fato típico, ilícito, culpável. A partir daí, analisamos a tipicidade, como que ela é formada. Então, é formada pela conduta, nexo causal, resultado e as tipicidades, né? A tipicidade material, a tipicidade formal. Dentro de conduta, a gente viu que o agente ele pode praticar uma conduta tanto comissiva como omissiva. E aí, agora, a gente vai analisar a conduta separada aí nessas duas. Primeiramente, aqui a conduta omissiva. A conduta omissiva ela é descrita, sim, no Código Penal Militar. Ela é descrita aí em alguns crimes, né? Por exemplo, aqui eu trago o exemplo para vocês do artigo 151, que é a omissão de lealdade militar. E a tipicidade omissiva própria é isso. Há ali um crime penal, militar, que prevê o crime de uma conduta criminosa de se omitir frente a um dever. Então o agente ali, ele tem ali, você tem que ter a lealdade militar, você tem que ter a lealdade ali aos seus valores, aos valores militares da disciplina e da hierarquia. Se você se omitir diante dessa lealdade, você vai praticar um crime omissivo próprio. Por si só, uma diferença, né, da omissiva imprópria é a seguinte: o tipo penal ele é comissivo. Ele exige que o agente pratique algo, mas o agente, pela função dele de militar, pelo seu dever de agir, ele não agiu. Então, imaginemos aí a seguinte situação: é uma viatura de polícia militar, há ali dois policiais, pode ser aí dois soldados, por exemplo, para ficar mais fácil aqui de entender e não acabarmos tendo que discorrer acerca de outros fatores, mas há dois soldados ali, e eles iniciam a abordagem a um transeunte, a um cidadão ali na rua, e em certo momento, um dos policiais começa a agredir aquele abordado, beleza? Praticar o crime ali de lesão ou qualquer outro tipo penal. O militar, ele ali, o policial militar, ele tem por dever evitar que aquela agressão ali aconteça, ou cessar aquela agressão, ou seja, ele tinha que alertar o policial que estava com ele, que ele estaria praticando crime, e se possível, realizar aí a voz de prisão ao agente, certo? Mas aí ele não faz isso, então ele praticou uma conduta omissiva imprópria, ele tinha o dever, ele não tinha, é uma conduta ali que necessita de uma conduta comissiva, é necessário que o agente ele haja frente àquela conduta e ele não age, beleza? Então ele se omite. Não existe aí nenhum tipo penal descrito nesse tipo de omissão que vá dizer, ó, conduta X é omitir-se frente a isso. Isso aí a gente vai ter na omissiva própria. A omissiva imprópria, o agente ele tem o dever de agir e ele não age, beleza? Aqui eu deixei mais ao lado aqui para vocês o que seria esse dever de agir. O dever de agir basicamente é quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, quem com seu comportamento anterior criou o risco. Aqui uma dica importante para vocês: para omissão imprópria, exige também o poder de agir do agente e a evitabilidade do resultado. Então, basicamente, o agente ali, ele não basta ele ter o dever de agir, ele tem que ser capaz de evitar aquele resultado, certo? No caso aí em tela que eu trouxe, o PM aí que vê o colega agredindo um civil e não impede, ele tem a possibilidade de cessar aquela agressão ali, né? Ele pode dizer, ó, para, não faz isso, ó, você tá preso, daqui não é certo, e aí ele não faz isso, beleza? O nexo causal, aqui o nexo causal é bem fácil de vocês entenderem. Eu peço que vocês não se aprofundem tanto aqui. Se possível aí, leiam o artigo 29, tanto o caput como o parágrafo 1º, que eles vão trazer aí essas definições. Aqui é um tópico que eu vou trazer mais à frente, que são as concausas. As concausas, elas são um pouco mais difíceis de entender. Se vocês pegarem aí a última prova de oficial da PM do Estado de Goiás e soldado da PM do Estado de Goiás também, eles trouxeram essas concausas de um pouco mais difícil de compreender, e aí são coisas que rompem o que seriam as concausas. Elas são causas ali que rompem com o nexo de causalidade. Então, basicamente aí, o agente aqui, A, ele tem
ali a conduta, né? Então aqui tudo ele está praticando. Pode-se dizer que é o inter criminis até ele obter o resultado. Aqui, na verdade, não é o inter criminis. Ele já está ali nos atos executórios. Então aqui, atos executórios. Ele está nos atos executórios. O nexo de causalidade é tudo isso, beleza? É o meio aqui, ó, entre os atos executórios e o resultado, beleza? Se os atos do agente aí levarem até esse resultado, o nexo de causalidade ele está preservado. Se porventura esse nexo aqui, esses atos executórios, são rompidos por alguma coisa, há o rompimento do nexo de causalidade e aí a gente não vai ter ali preservado a responsabilidade do agente, beleza? Então, por exemplo, o exemplo aí clássico que todo mundo dá, né? Por exemplo, o agente queria matar, o agente A queria matar B e ele dispara contra o agente. Só que o tiro dele, por si só, não é capaz de matá-lo ali, o agente B, de imediato, né? A vítima de imediato. Essa vítima, ela é socorrida ao hospital, beleza? E ali no hospital, ela morre por uma bactéria que ela adquiriu. Por mais que o nexo de causalidade seja preservado nesse caso, o agente ele só veio a morrer por uma bactéria por conta do tiro que o agente já deu nele. Nesse caso, ele responderá sim pelo homicídio consumado. Outro exemplo aí que vai romper esse nexo de causalidade. O agente, ele tem a intenção somente ali de agredir, né, o agente B, ele vai lá e dá um murro na boca desse agente B. O agente B vem a desmaiar, bate a cabeça no chão e descobre-se que o agente morre. E quando vai fazer ali a autópsia, descobre que o agente B, o cidadão ali, a vítima B, ela tinha um aneurisma cerebral e por conta da pancada esse aneurisma veio a se romper. Era uma causa pré-existente. O murro, por si só, a intenção de lesionar o B, praticada por A, por si só, não seria capaz de matá-lo, nem seria a intenção dele. Ele não responderá nesse caso por homicídio, visto que a condição que veio a matar B era um aneurisma pré-existente, que foi rompido pelo impacto, mas que a intenção do agente, nem os atos praticados por ele, eram capazes de levá-lo até a morte, beleza? Então, basicamente, é esse o nexo de causalidade. A gente vai analisar se as condutas praticadas pelo agente são capazes de alcançar aquele resultado, ou de certa forma levar aquele resultado, são causáveis, são as causas ali daquele resultado, beleza? Bom, o intercrimes, igual eu ia explicando ali, o que seria o intercrimes? A pessoa, quando ela vai praticar um crime, ela tem o momento ali de cogitação, então passa ali pela mente dela ali, vou praticar um crime A, vou roubar, vou subtrair um objeto, vou matar tal pessoa, beleza? Essa parte das ideias, então, pô, pensar que quero matar alguém, por si só não vai punir. No Código Penal brasileiro não é punível a cogitação. Então eu cogitar matar alguém não é crime. Eu posso pensar aqui que vou matar quem quer que seja. A partir do momento que eu só penso, eu não irei punir, beleza? A preparação da mesma forma, exceto alguns casos. E aí é importante você se atentar a isso. Vamos supor que A aqui quer matar B, beleza? Aqui ele cogita. Aí ele começa a se preparar. A quer matar B, ele vai lá e compra uma arma. Aqui ele pode até responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo. No entanto, ele ainda não vai responder pelo crime de homicídio. Ele não adentrou ali nos atos executórios, beleza? Aqui nos atos executórios, ele já começa a praticar o ato ali para ele alcançar o resultado que ele foi cogitado, que ele se preparou para isso. Então aqui o A atira em B. Aqui a gente vai ter a tentativa e também a desistência voluntária, que eu vou deixar para discorrer aí no tópico específico. Mas basicamente é a tentativa. O que seria a tentativa? A tentativa, basicamente, o agente ele não alcança o resultado por circunstâncias alheias à vontade dele. Então o A chega ali na rua, encontra B e efetua um disparo. No entanto, ele vê uma viatura passando. Ele vê uma viatura passando ali e o policial chega no local e impede que ele termine a execução dele. Impede que ele consume o crime, que ele efetue mais disparos. Ele efetuou o primeiro disparo atingiu a perna de B,
B veio a cair ao chão e ele iria terminar ali o serviço. No entanto, a polícia chegou, ia passando a viatura, o policial já deu ali a voz de parada para ele e não permitiu que ele terminasse o serviço. Nesse caso aí, a tentativa, beleza? Desistência voluntária, o agente ele adentra ali aos atos executórios e ele tem ali uma iluminação na mente dele, ele e desiste. Ele desiste de praticar o crime, ele se arrepende basicamente e ele não não conclui o crime dele, mas aí por decisão própria. Então, basicamente a diferença é essa. A tentativa ele não tem a decisão de não consumar. Ele é impedido por circunstâncias alheias à vontade dele. Já na desistência voluntária, ele desiste por si só. Então ele não consuma o crime porque ele não quer mais, beleza? E a consumação aqui é quando a gente tem todos os elementos reunidos. Então aí o A atirou em B, beleza? Atirou em B e B veio a morrer, de fato, certo? Então aqui a gente tem que o crime ele foi consumado. Tentativa aqui no CPM, igual eu já adentrei ali no tópico anterior, a tentativa no CPM ela tem algumas diferenças. Primeiramente aí na redução de pena, tá? Então aqui a pena da tentativa ela é a mesma do crime consumado, só que ela recebe uma redução, que é de um meio, né? Na verdade de metade, até 2/3. Quanto mais próximo aí da consumação, menor a redução. Então o agente, quanto mais perto ele chega do crime ser consumado, menor será a redução dele. Quanto mais longe ele está da consumação, maior será a redução de pena dele, beleza? E aqui a gente tem uma teoria que é somente do Código Penal Militar. No caso da tentativa, o juiz ele pode sim aplicar a pena do crime consumado sem a redução prevista aí, desculpa, prevista de 1/2, né, de metade, até 2/3. A depender aí da gravidade, é um caso bem excepcional, o juiz aí ele costuma, né, aplicar sim a redução de pena, visto que é previsto. E essa exceção aí ela não vai existir no Código Penal Comum. A gente também tem alguns tipos aí de tentativa. Esses tipos penais, recentemente aí, tipos de tentativa, recentemente eu não vi caindo em prova de concurso do Sebrasp para a Polícia Militar. No entanto, é necessário aí que vocês saibam, né? A tentativa cruenta é quando o agente ele atinge a vítima. Então, no exemplo anterior aí, o agente A ele dá um disparo na vítima B e de fato a atinge. Então ali a gente tem a tentativa cruenta ou tentativa vermelha, né, que é assim por chamado. Então você pode fazer a seguinte analogia: tentativa cruenta vermelha, sai sangue. Então o agente atingiu a vítima, beleza? Lesionou a vítima ali, por exemplo. A vítima aí aqui eu coloco o bem jurídico, né? Ele lesionou o bem jurídico. A incruenta, ele não atingiu a vítima. Então, por exemplo, o agente ele atirou em B, no entanto, ele não acertou. Ele atirou e por conta aí dele ser ruim de mira ou a arma tá estragada, qualquer coisa aí, ele não atingiu a vítima. Então a gente tem a tentativa incruenta ou também chamada de tentativa branca, beleza? A tentativa perfeita, a gente tem que o agente ele esgotou todos os meios disponíveis. Por exemplo, no crime aí de homicídio, o agente ele estava usando um revólver de 6 munições. Ele disparou 6 tiros contra o agente. Na tentativa perfeita, aqui o agente ele atirou na vítima, ele estava com um revólver de 6 munições, ele gastou todas as munições do seu revólver, atingiu a vítima com 6 disparos, ou não atingiu os 6 disparos, mas ele gastou os 6 disparos. Só que a vítima ela foi socorrida, foi ao hospital, e aí ela veio a sobreviver, não morreu. Então a gente ele vai responder por uma tentativa cruenta, perfeita, certo? E a imperfeita é quando ele não esgotou todos os meios disponíveis. Então ele tinha ali 6 munições, teve disponibilidade para atirar a 6 e ele escolheu atirar só uma. Atingindo ou não atingindo, aí a gente vai ter lá se ele atingiu cruenta e imperfeita, se ele não atingiu, incruenta e imperfeita. Ele tinha meios aí de esgotar todas as suas ferramentas, todos os seus instrumentos para atingir o crime e ele escolheu não utilizá-los. Crimes aqui que não admitem tentativa. Aí aqui já é um tópico que cai bastante em concurso policial militar. Vocês praticamente precisam só decorar esse mnemônico aqui, certo? É o mnemônico puxo, beleza? Que são os crimes pré-dolosos, unissubsistentes, culposos, contravenção penal não cabe, crimes habituais e crimes omissivos próprios. Depois aí no tópico espécies de crimes, a gente vai tratar aí nos pormenores do que é um crime pré-doloso, do que é um crime
cunho subsistente, os crimes culposos, as contravenções penais, e aí a gente vai ter que as contravenções penais ela tem uma legislação específica, que é a legislação de contravenções penais. Os crimes habituais aqui, só pelo nome já dá para entender. Então a pessoa ela tem o hábito de praticar aquele crime, e aquele crime é previsto como um crime habitual, e os crimes omissivos próprios que a gente já tratou anteriormente. O crime omissivo próprio é aquele que é previsto a omissão para a consumação do crime. Então, na tipicidade do crime, é previsto ali que o crime é omissivo próprio. Beleza? Desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Aqui eu vou dar uma pincelada superficial para a gente posteriormente adentrar aí nesses assuntos nas aulas seguintes, beleza? Essa aula aqui é para a gente ter um contato com esse tópico crime, para a gente saber que tudo isso aqui faz parte do crime. Então, o crime ele é analisado nos seus pormenores. Então, a desistência voluntária é igual eu falei para vocês, o agente ele pode continuar, mas ele não quer. Ele se arrepende ali dos atos que ele está praticando e ele não quer mais, beleza? O arrependimento eficaz, ele esgota os meios, mas impede o resultado. Então, o agente, ele efetua os 6 disparos na vítima, só que num certo momento ali, ele se arrepende de ter disparado contra ela, e ele faz o possível para que não atinja o resultado. Não atinja, não, ela não venha a morrer. Beleza? Então ele evita. Não são os terceiros, não é o bombeiro, não é o SAMU. Ele pode até fazer esse contato, mas é ele que vai chamar o SAMU, ele que vai chamar o bombeiro, para evitar aí que a vítima venha a morrer, beleza? E um crime impossível aí é aquele que, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, nenhuma pena é aplicável. Por exemplo, aí, se eu quero matar alguém com um simulacro de arma de fogo. Eu chego lá, aponto o simulacro para a vítima e efetuo aciono o gatilho. É um simulacro, não vai matar. Beleza? Uma pessoa teve susto, não sei o que, não vamos, não vamos viajar muito, mas basicamente é isso. Eu quero matar a pessoa com, por exemplo, eu vou pegar essa caneta aqui, vou apontar e a pessoa vai morrer. Não tem como. Esse meio aqui é ineficaz. E a impropriedade do objeto é aquilo que o objeto ele não é previsto como algo a ser criminoso, beleza? E o arrependimento posterior, aí aqui temos essa previsão no Código Penal comum, no entanto, no Código Penal militar a gente não tem essa previsão, beleza? Tanto a súmula aí do STF trata também que o flagrante preparado pela polícia, ela configura, né, um crime possível, beleza? Então, aquele flagrante, por exemplo, o agente, né, e o militar, ele tá dentro do batalhão ali, ele tem o armário dele. Alguém, a fim de imputar a esse militar uma conduta criminosa, pega o celular de outro militar e coloca dentro do seu armário, a fim de que o militar A responda pelo crime de furto. No entanto, descobre-se que esse flagrante ele foi preparado, seja pela polícia, seja por um terceiro, e o agente aí, ele não tem intenção, não teve intenção, não foi ele que subtraiu, só colocaram ali no armário dele que estava aberto para imputá-lo aí uma conduta que ele não praticou, beleza? Tipicidade e princípio da insignificância. A tipicidade formal, igual eu falei para vocês, é um juízo de subsunção, é uma conduta que se encaixa no tipo penal, e o tipicidade material é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, princípio da ofensividade. Aquela conduta do agente ela é capaz de ofender o bem jurídico? Aí a gente tem a análise aqui da tipicidade material. Aqui no princípio da insignificância, a gente sabe que no Código Penal comum a gente tem essa previsão do princípio da insignificância lá no crime de furto, por exemplo. Beleza? Mas aqui no direito penal militar vocês têm essa divisão. Então aí depende do enunciado da questão. Se a questão trouxer o entendimento do STM, e é lá em cima, segundo o STM, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes militares, segundo o STM, é inaplicável, principalmente aí no crime de entorpecentes, né? Que a gente tem, são julgados aí recentes do STM, beleza? E acerca do STF aí a gente já tem uns julgados aí anteriores que num crime de furto muito pequeno, o julgado trata disso, que o militar, segundo o crime lá, ele tinha furtado R$ 30, R$ 40, algo assim, do outro militar, e aí o STF considerou que era possível a aplicação do princípio da insignificância, mas aí a gente tem que analisar conforme a questão trouxer, beleza? Mas eu peço que vocês levem aí pro coração que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância aí no direito penal militar. Excludentes de ilicitude, aí aqui a gente vai ter vou até puxar a câmera aqui um pouquinho, é,
Os excludentes de ilicitude aqui no direito penal militar, eles são um pouco mais amplos que o do direito penal comum. Aqui a gente vai ter o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito e uma excludente aí específica do comandante, beleza? Aqui eu vou trazer, basicamente, se vocês lerem aqui já dá para entender, mas o agente aí que atua em um estado de necessidade, ele vai estar atuando em um perigo atual. Então o perigo ele tem que ser atual, vocês vão ver que ali na legítima defesa é um perigo iminente, ou seja, o agente ele não basta ele falar que ele está na iminência de sofrer um perigo, ele tem que de fato estar sofrendo aquele perigo. Então ele tem que, vamos supor que o seguinte cenário, tem um navio e esse navio ele está afundando e só tem um colete e tem 2 militares. Um militar, para se salvar do naufrágio, né, ali daquele navio, ele pega e dá um soco, dá um murro no outro militar e causa ali uma lesão. Ele não responderá pela lesão, visto que a única maneira dele se salvar ali era ficando só ele com o colete. E para que o outro militar não tomasse o colete dele, ele foi lá e deu um soco no outro militar, para que assim ele ficasse com o colete. E nesse caso aí do estado de necessidade, o navio já tem que estar afundando, já tem que ter o perigo ali dele não se salvar. Não basta que ele imagine que o navio vai afundar. Não basta que venha ali, por exemplo, uma onda grande ali, e ele acha que aquele navio vai afundar, beleza? E ele tem que sacrificar um bem de igual ou inferior ao seu, né? Ao bem jurídico ali que ele está tentando proteger. Depois aí a gente vai discorrer que no direito penal militar a gente tem duas teorias, né? Que é a teoria, na verdade a gente tem uma teoria só, que é a teoria diferenciadora, que aí ela vai tratar de maneiras diferentes, quando o bem jurídico preservado é de igual ou inferior, e quando o bem jurídico preservado aí, ele é de superior ao da outra vítima, né? Beleza? A legítima defesa, que a gente já sabe que é o agente repelir injusta agressão atual ou iminente usando dos meios necessários, beleza? Moderadamente dos meios necessários. O estrito cumprimento do dever legal, ele vai praticar uma conduta criminosa, descrita aí como fato típico, ilícito e culpável. No entanto, a ilicitude, a antijuridicidade, ela será excluída pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, o dever imposto por lei àquele militar, e aquele militar ele vai sim não responder por aquele crime, visto que ele tem um dever de praticar a conduta que acaba vindo a se amaldar ou vindo a praticar um ato criminoso. Beleza? Um exercício regular de direito é um direito previsto em lei, costume não é admitido. Então, tem o costume de praticar ato X. Esse costume, por si só, ele não vai ser capaz aí de excluir a tipicidade do crime. E a excludente do comandante aqui, que eu falei para vocês que ela é exclusiva do CPM, beleza? E nesse caso aqui, o CPM ele traz ali uma previsão que se amolda muito ao exemplo anterior que eu dei, que é do caso do naufrágio. Então, o comandante ele vai praticar ali um ato contra os seus subalternos, beleza? Ele vai instigar, vai acabar, vamos supor aí num caso extremo, o navio tá afundando, e o superior começa a ofender com palavras, com atos, ofende a integridade física ali dos demais militares, ofende a integridade moral dos demais militares, para que eles não se assustem e para que eles aí não fiquem muito amedrontados, e para que eles elevem a moral, assim por dizer, para que aquela calamidade ali não venha a acontecer, para que aquele perigo ali não venha a acontecer, beleza? Então essa é a excludente aí específica para o comandante, certo? Ou o superior aí, a doutrina entende que o superior também se amolda aí a esses casos, certo? E aí tem que haver uma iminência aí de perigo ou uma calamidade, não adianta aí também o caso do comandante ou superior ofender o militar ou causar uma conduta típica, ilícita e culposa e vir tentar entrar aí com o pedido dessa excludente anti-juridicidade. Estado de necessidade, igual eu falei para vocês, a gente tem uma teoria aqui diferente, né, do Código Penal comum, que é a teoria diferenciadora. O Código Penal ele adota a teoria unitária, certo? O que seria essa teoria diferenciadora? O efeito aí que, no caso aí, a teoria justificante, ela vai excluir o crime, ela vai excluir a
ilicitude do crime, e a teoria exculpante, né, no caso, ela vai excluir a culpabilidade. O que seria isso? Basicamente, na teoria aqui que vai excluir o crime, que o agente não vai responder, visto que vai ser excluída a ilicitude dele, o agente está preservando um bem jurídico, ele está lesando, né, um bem jurídico que é de igual ou inferior ao protegido. Por exemplo, ali no caso que eu dei, a vida. A vida de outra pessoa, ela não é superior nem inferior à minha. Ela é de igual valor para o direito, beleza? A exculpante é quando o bem sacrificado ela é superior ao protegido. Vamos supor aí que o agente ele está tentando proteger o seu bem patrimonial e para isso ele ofende a vida de um terceiro, de outro militar. O seu bem patrimonial ele é inferior à vida. Então você lesou uma vida para preservar um bem patrimonial, que é de menor valor para o direito, beleza? O direito aí protegido também, acerca da teoria justificante, que é aquela que exclui a ilicitude do crime, é um direito próprio ou alheio, e também na teoria exculpante ela pode ser um direito próprio, alheio ou de pessoas de laços de parentesco, afeição, amizade, enfim. Culpabilidade, igual aqui a gente falou no tópico inicial, certo? A gente tem que analisar a diferença entre a culpabilidade e o dolo. O dolo, direto, né? O agente quis o resultado, e o dolo eventual, o agente assumiu o resultado, beleza? Basicamente aí, o agente, ele, e foda-se, né? É o que a gente chama, o dolo eventual é o dolo e foda-se. O agente, ele, por exemplo, queria praticar ele queria praticar um racha, por exemplo, do Código Penal comum. Ele queria praticar um racha. Ele sabia do perigo de matar uma pessoa no trânsito, mas ele, foda-se, ele cagou. Ele sabia e ele cagou aí e eu não vou falar que acreditava que não era capaz, porque aí já entra em outro tipo de dolo, mas ele não estava nem ligando. Ele não queria saber se ia atropelar ninguém, ele só queria praticar ali o ato dele de praticar o racha, beleza? E a imputabilidade, a capacidade de entender a ilicitude do fato ou de se autodeterminar diante disso, certo? Então a imputabilidade, basicamente, aqui no direito penal militar, a gente vai, a gente vai levar em consideração a teoria biopsicológica. Biológica, todos os agentes aí que têm menos de 18 anos, eles são considerados inimputáveis, assim como o direito penal comum é uma inovação legislativa. E aquela biopsicológica é a que vai analisar se o agente ele era capaz de entender a ilicitude do fato completamente ou não completamente. Isso aí a gente vai discorrer também no tópico de imputabilidade. A exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade de agir de forma diferente diante da situação. Então a gente ele podia, de fato, agir diferente. Por exemplo, aí, dois militares estão no alojamento e começa ali uma discussão acalorada aí entre eles. O agente A, ele podia muito bem pegar e sair do alojamento, mas ele decide, na verdade, começar a agredir fisicamente o outro militar. E aí ele vai incorrer no crime de lesão corporal, beleza? Porventura até mesmo aí num crime de homicídio, a depender do resultado que ele venha a atingir, da intenção dele, beleza? Mas ele podia muito bem pegar e sair ali do alojamento. Bom, aqui do lado aqui no artigo 33 está as modalidades, igual eu expliquei para vocês, ele assumiu o risco de produzir, a culpa inconsciente, o agente não previu o resultado possível, e a culpa consciente, que é aquilo que eu ia falar. O agente aí, por exemplo, ele está praticando um crime de racha no trânsito, só que ele acredita que ele é muito habilidoso. Ele acredita que a habilidade dele de dirigir é tão grande que ele não vai matar ninguém. Ele não vai bater o carro dele. Beleza? E aqui ele responde por meio da culpa consciente e não do dolo eventual. Certo? Vamos lá. Aqui é acerca do erro, né? A gente vai tratar aqui dos erros. A gente tem o erro de direito e o erro de fato. O erro de direito é equivalente aí ao erro de proibição no Código Penal comum. E o erro de fato é equivalente aí ao erro de tipo. O efeito aí do crime, o efeito do erro de tipo dentro do crime, ele atenua ou substitui a pena. O erro de fato isenta o agente aí de pena, beleza? O efeito aí inexcusável, quando ele, aqui, excusável, eu gosto de colocar que é desculpável, beleza? E aqui, indesculpável. Aí eu já vou explicar aqui um pouco mais completo.
O que seria esse efeito desculpável, né? O agente aí, ele acaba que ele entra num erro de direito, numa forma, numa desculpa que ele não poderia saber que aquilo ali era um tipo penal, que aquilo ali era proibido pela legislação. Vamos supor o seguinte: o militar ele acabou de ingressar ali no exército, ele está no seu primeiro dia de incorporado. Ele não sabia que ele, eventualmente, criticar o seu superior, ele iria incorrer no crime de crítica indevida. No caso analisado aí, ele poderia sim incorrer num erro de proibição, um erro de direito. Ele achou que ele tinha direito de criticar, quando ele achasse ali que a conduta do seu superior não era viável, não era uma conduta a melhor a ser atendida, beleza? Mas aqui é um erro desculpável. Em contrapartida, um erro inexcusável ou indesculpável é um agente aí, um policial militar, por exemplo, que ele já tem 30 anos de polícia militar, ele já conhece a polícia militar, ele já conhece o ordenamento jurídico militar, e mesmo assim ele vai lá na rede social, ele vai lá na frente dos demais militares e ele pratica uma conduta criminosa e depois vem dizer, não, eu não sabia, não conhecia que isso era crime, a depender do tipo penal, ele não vai incorrer nesse efeito da exculpante, né, do erro de proibição. Ele não pode alegar erro de proibição. Beleza? O erro de tipo, da mesma forma, no efeito excusável, ele vai isentar de pena, e no inexcusável ele responde a título de culpa, se previsto o tipo penal culposo na legislação, certo? Eu peço que vocês leiam aqui o artigo 35 do Código Penal Militar e o artigo 36, visto que as últimas provas elas cobram apenas o que está previsto em lei. Não precisa vocês entrarem nos pormenores aí. A inexigibilidade de conduta diversa, certo? Aqui a gente vai adentrar ao, ao ato ali que eu falei para vocês. Exigia-se que o agente ele tinha uma conduta X diante daquele fato. Por exemplo, uma coação moral irresistível. O agente, por exemplo, ali, o militar, ele tinha que se apresentar no serviço às 7 horas da manhã do dia primeiro. No entanto, ele não se apresentou no dia primeiro, não se apresentou no dia 2, 3, 4, 5, já deu o dia 9, já consumou o crime aí de deserção. No entanto, aos militares aí que foram investigar a conduta criminosa, foram saber o porquê que aquele militar não compareceu, descobriram que aquele militar estava sendo mantido aí sob ameaça de sua esposa. Se ele saísse de casa, ele iria morrer. Né? Então ela ameaçou ele aí, ela falou, você não pode trabalhar. Então esse militar, ele não vai responder pelo crime de deserção, certo? Ela não permitia, falou que se ele avisasse para alguém, se ele saísse de casa, ele ia morrer, certo? Outro tipo de inexigibilidade de conduta diversa é obediência hierárquica. Então imaginemos aí que um soldado está trabalhando na rua e um superior hierárquico dele, ou seja, um soldado mais antigo, ou um cabo, um sargento, emana uma ordem para o agente. E essa ordem ela não é manifestamente legal. Então o agente ele não vislumbra, ele não conhece, não sabe que aquela conduta ali é ilegal. Por exemplo, imaginemos aí que tem um sargento e um soldado trabalhando juntos numa viatura. E o sargento fala ali para esse soldado ficar parado na frente de um comércio. Só que esse inferior hierárquico mal sabe que aquele superior colocou ele ali porque aquele comércio é dele. Então ele queria uma segurança maior naquele comércio. O crime aí praticado, que é o de segurança privada, o agente ele não sabia. Ele não visualizou, visto que parecia ser normal. Pô, uma polícia comunitária, uma segurança ali maior, às vezes aquele estabelecimento estava sofrendo de assalto. Mas o objetivo não era esse. Então ele não responde pelo crime. Em contrapartida, se a conduta for visualmente criminosa, for manifestamente criminosa, respondem os dois. Responde o superior, que emanou a ordem, e responde o inferior hierárquico, que praticou o ato aí emanado pelo seu superior. E o estado de necessidade desculpante, igual eu expliquei anteriormente, aqui eu não vou me prolongar mais, é o bem, quando o bem sacrificado superior ou protegido, só para direito próprio ou de pessoas com laços de parentesco.
Aí eu peço aqui que vocês se atentem a esse atenção que eu dei aqui, que o artigo 40, aqui eu trouxe algumas questões, no entanto aí eu vou deixar para a aula final, como eu falei para vocês, aí a gente vai fazer as últimas aulas aí, bastante questões. Aqui eu trouxe o mapa mental pra gente, ele tá meio cortado, mas aí no material para vocês vai estar completo. E aqui eu trouxe aí os artigos aí que mais caem dentro desse tópico, beleza? Dentro desse tópico aí de... Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Bom, aqui revisão final, eu trouxe os tópicos aí que mais caem, peço que vocês deem uma lida com atenção. O direito penal militar, ele não é difícil, ele não precisa você entrar nos pormenores dele, eu preciso que você conheça basicamente a legislação. Peço que você leia esses artigos aqui, beleza? Artigo 29, artigo 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42. É a maneira correta de você ler aí o Código Penal Militar. Vou trazer para vocês aí a forma correta de você estudar a legislação, legislação, né, seca, lei seca, que a gente chama os códigos, principalmente o Código Penal Militar, para você não ficar lendo e relendo aí coisas que não são importantes, beleza? Foi mais uma aula aí da gente, aqui da Caminho da Farda. Eu peço que você se inscreva no canal, comente aí caso você tenha visualizado algum conceito errado, algum conceito aí confuso que foi passado nessa aula, uma crítica, um elogio, algo a agregar aí à nossa aula, ao nosso curso, beleza? No mais, eu peço mais uma vez, caso você tenha interesse aí nos nossos materiais completos, não só aqui os slides da aula, como também os demais resumos, demais materiais, site de questões, cronograma aí para esses dois concursos da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Militar do Estado de Goiás, peço que você acesse o link aí na descrição